O minimalismo ele surge com esse rótulo após o expressionismo, ali por volta do início do século XX. E a intenção era trazer para a percepção do ser humano questões mais conceituais, né? No sentido de nos livrar um pouco da figura já pré-estabelecida e fazer com que nós entendêssemos o conceito que deveria ser passado por aquela imagem, né? E começa com desenhos mais voltados para linhas geométricas, um desenho mais abstrato, uma coisa assim. Na verdade, o minimalismo em si, ele sempre existiu. Ele sempre vai existir em momentos onde o ser humano está voltado para um momento de autoanálise, né? Lá no Paleolítico Superior, por exemplo, nós temos uma era bastante figurativa, né? Onde, por exemplo, os bisões eram pintados dentro das paredes das cavernas com uma intenção mágica, religiosa, específica, né? Aí a gente tem uma série de fórmulas para aplicar a essa composição tão figurativa. Então, na verdade, o bisão, se nós olharmos hoje, os que eram desenhados naquele período, eles são muito realistas, né? Eles inclusive têm uma proporção muito bem detalhada. Naquele período, o ser humano era nômade. Quando ele passa a ser sedentário, quando ele passa então a conseguir viver num ambiente, plantar naquele ambiente, colher, criar animais em cativeiro, etc, etc, etc. Essa magia, né, que era atribuída, por exemplo, à figura de um bisão, ela é transferida para a figura do ser humano, né? Então ele entende, o ser humano passa a entender que ele não necessitava mais desenhar um bisão no fundo de uma caverna para caçar um animal melhor no pasto e assim comer com mais fartura. Ele passa a entender que se ele cruzasse os animais, então ele teria fartura. Se ele plantasse, né, ele também teria fartura. Então aquele traço que era tão perfeito, ele passa a ser simplificado, passa a existir uma simplificação da forma, mas não passa a ser um desenho simplório, é diferente, porque existe um conceito por trás disso. Então, por exemplo, quando você vai a um banheiro, né, você vê um ícone na porta do banheiro. Banheiro masculino, você vê um bonequinho, né, bem retilíneo, sem vestimentas. Eu olho para o banheiro para atender as minhas necessidades, eu vou olhar, vou ver um bonequinho tão retilíneo, mas em geral ele tem uma sainha, ele tem o corpo um pouco diferente, para que a gente identifique que é um homem e uma mulher. Bom, essa representação, ela começa lá no Neolítico. Então, olha só que coisa interessante. É quando o homem consegue, numa representação muito resumida, hoje em dia a gente fala o boneco de palitinho tem uma cabeça, 5 palitos, né? Um para representar o corpo, 2 para representar os braços e mais 2 para representar as pernas. Na época neolítica, era uma quantidade menor de traços. E as pessoas, enfim, conseguiam entender toda a significação de um ser humano naqueles poucos traços. Então, isso já é minimalismo. Bom, então, você está vendo que no final das contas, o minimalismo ele sempre existiu. Aí você vai me perguntar assim, o que é o modo minimalista da atualidade, né? O modo minimalista da atualidade, ele vai pregar que você pode viver, né, sem o consumo exacerbado, que você pode viver com o mínimo, que você pode ter uma vida sustentável, que você pode, por exemplo, eliminar da sua vida tudo aquilo que é excesso, que você use 100% do que você adquiriu para viver, tá certo? Então, quando a gente fala no início do século XX do surgimento do minimalismo, é só um rótulo que é atribuído a um movimento artístico, né, baseado no abstrato,
no construtivismo, na arte conceitual, e que, no final das contas, traduz um conceito específico e que sempre menos é mais.